Olá, audiência qualificada e abençoada da nossa queridíssima Rádio Vim FM. Aqui é Juliano Mioto e estamos aqui em mais um Negócios de Valor. E nós vamos hoje receber uma pessoa muito especial, que é uma empreendedora, líder, uma mulher que tem já aí uma história bem bacana de vida. E eu trouxe ela hoje aqui para falar um pouquinho para a gente sobre a carreira dela, a jornada dela como empreendedora na área de alimentos e também na área de liderança. O nome dela é Stephanie Rassi. Tudo bem, Stephanie? Olá, Mioto. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito lisonjeada de poder participar do seu programa, um programa referência em negócios e poder partilhar um pouquinho da minha história hoje com a sua audiência. O prazer é nosso, né? Obviamente, a gente que está muito feliz de te receber aqui. E eu queria primeiramente entender o seguinte: você era concursada, né? Você trabalhava no tribunal. E aí, o que aconteceu? Conta pra gente um pouquinho dessa jornada sua e até você se tornar empreendedora. Então, Mioto, eu venho de uma família empreendedora, né? Meu avô tinha fábricas de manteiga, então já liderava o mercado da região dele, não só com as fábricas, mas também com vários comércios regionais. Meu pai foi dono de construtora por muitos e muitos anos, então eu cresci, a minha infância foi dentro da construtora, indo visitar as obras finais de semana, vendo aquela parte comercial, atendendo as pessoas, conquistando o primeiro apartamento, a primeira casa. Então, assim, desde pequenininha eu já trabalhava nessa realidade de sonhos, né? Quando eu tinha 16 anos, e meu pai e minha mãe sempre estimularam a gente a estudar, e a gente sempre teve uma referência trabalhadora dentro de casa, tanto do meu pai quanto da minha mãe. E aí, quando eu tinha 16 anos, eu recebi um convite de uma escola de inglês muito tradicional aqui de Goiânia, que eu tinha acabado de me formar nela, para eu dar aula. E ela era uma escola muito participativa, as aulas eram muito dinâmicas, era uma escola muito alegre de você aprender uma nova língua. E eu me vi naquilo ali, só que eu estava prestes a prestar vestibular, eu estudava no WR, que é uma escola muito difícil daqui de Goiânia. Eu tinha um sonho de fazer medicina, olha isso. Olha só. E os meus dois irmãos estudavam em outro colégio e eu fui para lá para eu poder ser uma médica oftalmologista. Eu ainda tinha já a minha especialização. E aí, Mioto, quando eu estava no terceiro ano e que eu comecei a ter umas aulas mais intensas, eu vi que aquela parte de sangue, de acudir pessoas, toda aquela parte que eu ia ter que passar e estudar na medicina, apesar de eu gostar de estudar muito, que não era pra mim até hoje. Meus filhos machucam, alguma coisa eu saio correndo, não aguento ver. Então eu falei, gente, essa realidade não vai ser pra mim. E meu irmão tinha acabado de passar na USP para direito e sempre foi uma referência, a gente sempre, né, compartilhou estudos e toda essa parte juntos. E eu falei, gente, eu vou pro direito, né? Eu acho que isso aí tem tudo a ver comigo, vai ser mais a minha personalidade. E aí meu pai não deixou eu assumir o convite da escola de inglês. Inclusive eu passei em todas as fases, era uma fase muito difícil, eu fui até a última. Meu pai falou, não senhora, você vai terminar, você vai passar, quando você estiver na faculdade você inventa moda. Mas agora você vai terminar de estudar. E eu entrei na faculdade com 17 anos e queria trabalhar. Eu não queria só ir para a faculdade, voltar para casa e ficar ali sem fazer nada, né? E aí, Mioto, eu tava com uma colega lá na praça da faculdade, da Católica, e ela falou assim, eu vou prestar um concurso. Eu falei, que é isso, concurso? Pra você ter uma noção, que eu era muito nova, né? Eu tinha 17 anos, não sabia essa realidade. Ela falou assim, não, você compra apostila ali na banca e você estuda e vai ter uma prova daqui 2 meses. Eu falei, gente, vou comprar essa apostila e vou estudar. Quando eu cheguei lá, eu me deparei com várias matérias, mas eu estudei a apostila inteira, fazer os exercícios, porque eu estava acostumada com essa vivência. Eu estava vindo de uma escola que me preparou para os vestibulares mais difíceis do país, então aquele negócio de simulado, fazer questão, eu falei, eu vou. Gente, não foi que eu passei? Aí eu passei nesse primeiro concurso, foi o primeiro concurso da minha vida, que foi para administração do Estado. Eu tinha 17 anos, quando eles me chamaram eu fiz 18. Foi uma coisa muito incrível. Chegou a idade mínima era 18. Era 18, eu fiz a prova com 17 no começo ali de fevereiro, aí até fazer as provas e chamar, quando chamou, meu aniversário é em setembro, eu já estava com 18 anos. Eu falei, pai, eu vou para esse negócio. Só que eu não fiquei satisfeita com a faculdade daqui. Parecia que eu falava, gente, eu estudei tanto, eu tô do lado desses colegas meus que não estudaram nada, esse negócio. Eu não me contentei. Falei, pai, quero ir para São Paulo.
porque eu tava tendo a referência do meu irmão, na USP, enfim, eu quero ir, eu quero tentar de novo. Meu pai, então pode ir, então vai e tenta. Tranquei a faculdade aqui e fui pra lá. Fiz 6 meses de cursinho, passei na primeira fase da USP e não passei na segunda. Aí eu falei, não vou mexer com esse negócio de cursinho de novo, não. Meu pai falou, faz mais 6 meses, que você vai ficar com 1 ano na PUC e você consegue transferir pra PUC de São Paulo. Porque eu sempre queria mais, Milton. Eu nunca me Mas você acomodei. já tinha passado no concurso. Já tinha passado no concurso. Aí até eu que você assumir. fez Não, pra até ir pra você. São Paulo? Eles me convocaram. Só que até você assumir e demora, passar né? na seleção não é uma coisa de imediato. É bom Aí, explicar quando eu isso, tava porque lá, as pessoas parece pensam que que você já tem que ir direto. Não, você vai passando por uma seleção, Entendi. vários detalhes. Aí isso deu tempo de eu fazer mais 6 meses. Quando eu voltei pra cá, eu falei, não, eu vou fazer mais um ano de católica e depois eu vou fazer mais um ano de católica e depois eu transfiro pra lá. Só que aí, Mioto, eu comecei a dar aula particular para as crianças na minha casa. Eu trabalhava de manhã, aí eu voltei, né? Fui fazer a faculdade católica, eu trabalhava de manhã, não tinha nada pra fazer de tarde e ia para a faculdade à noite. Aí eu falei, gente, eu vou arrumar um trem pra eu fazer. E aí eu comecei a dar aula particular para as crianças. Aí a criança tirava nota boa. Aí vinha mais 2 crianças, mais 3 crianças. Comecei com o filho de um amigo da minha mãe. Gorete, foi muito difícil. Será que a Esther não estuda, não? Com ele, falou, estuda, pode mandar pra cá. Mandou. De repente, eu tinha uma escola. A diretora da escola que eu tinha estudado começou a mandar menino pra mim. Porque ela sabia que sempre eu e os meninos fomos muito estudiosos. Feira de ciências, a gente ganhava todas. Então, eu sempre quis essa coisa de me destacar, de ser líder. Apresentação de outros pais das mães, eu que estava lá na frente anunciando. Então, ela começou a me mandar. De repente, eu tinha 8, 10 crianças em volta de mim. Então, tem filhos de várias pessoas daqui de Goiânia que passaram por mim. E quando eu me vi naquele ali dando aula e tendo... Se encontrou. Eu falei, gente do céu, eu gostei disso aqui, né? E tinha dia que minha mãe atendia o telefone e falava assim, não tem mais vaga. E eu, mãe, tem sim. Minha mãe falava, não, vai cuidar da sua vida, estando de menino aqui em casa. Que aí eu já tive que descer pro salão de festas, a casa já não comportava. Era um atrás do outro. Então, por que eu tô te contando essa história? Porque você vai ver da onde que eu tirei o meu treinamento agora. Essa parte de dar aula, de ensinar as pessoas, de transformar a vida das pessoas, era como se eu tivesse um dom e tivesse sido muito natural para mim. E aí logo, Mioto, eu também não me contentei com o concurso que eu estava, porque ele era de nível médio. Então, assim, enquanto eu estava na faculdade, eu trabalhei... Aí eu desisti de fazer a transferência, falei, gente, aqui já tá bom, eu tô com os meus alunos, e aí eu fui subindo de cargo no meu, porque as pessoas que têm carreira pública sabem disso, você vai tendo gratificação, você vai subindo de cargo. Sim. Então, mesmo que o meu concurso era médio inicialmente, eu já conseguia ter vários bônus ali naquela carreira, pelo profissional que exercia, aquelas pontuações que você vai subindo, enfim. Então, de manhã eu tinha meu cargo público, à tarde eu dava aula particular para as crianças e à noite eu ia para a faculdade. E aí, Mioto, eu falei, surgiu a oportunidade de ir para o TCE. Lá vai eu estudar de novo. Quando eu fui para o TCE, eu já tinha o nível superior, porque eu fiz as provas, aconteceu a mesma coisa. Assumi a carreira no TCE, é um sonho, assim, todo mundo sabe que... quando você baita de um emprego, quando né? você está numa carreira jurídica... as pessoas sonham em ir para os tribunais, tanto regional, eleitoral, de justiça. É uma coisa natural dentro da faculdade você querer concurso, né? Tanto que hoje eu tenho amigos juízes, eu tenho um amigo aí que foi juiz, que todo mundo conhece. Então, essa carreira jurídica... Então, quando eu passei para o concurso do TCE, eu falei, nossa, uau, consegui passar. Porque é o que eu te falei, essa realidade de estudar fazia parte de mim, eu gostava, era uma coisa prazerosa para mim. Então, passei no TCE, me formei, fiquei 2 anos no tribunal. Concurso de sonho, né? Fui para auditoria, trabalhei com conselheiro. Tanto que, aí eu ficava manhã... Aí parei de dar aula particular para as crianças, porque eu me casei com 23 anos. Quando eu me casei... Tudo seu foi mais nova, né? Você casou nova... É porque é o seguinte, foi essa história é boa, nova, olha passou só. no concurso nova, tudo nova. Meu marido sabia que que na época era meu noivo, quando eu formasse, eu tinha 2 opções. Ou eu ia para São Paulo, ou eu ficava aqui, mas o meu pé já estava lá, porque o Bernardo estava lá, eu fiz direito, até então eu não tinha passado no TCE, eu estava só com o meu concurso aqui, mas eu queria coisas maiores. E aí, ele logo me pediu em casamento, porque ele pensou assim, essa menina vai formar, vai embora, né? E é o que ia acontecer, É o que ia né? acontecer, né? E aí, ele me pediu em casamento, então eu me formei, passei no TCE e me casei. E aí as crianças continuavam, eu não conseguia abrir mão delas. E eu vi pessoas assim que... Em agosto eu já ia bombar, eu consegui estudar para ela passar de ano. Então, assim, o retorno era muito bom, né, Milton? Você que tem essa parte literária, ver o quanto a gente pode acrescentar na vida das pessoas é maravilhoso, né?
E aí meu marido falava assim, nossa, essas crianças não sabem estudar sozinha não, esses meninos não podem estudar sozinhos não, porque dia de sábado, dia de domingo, eu falava pra mãe, ó, traz amanhã, não tá preparado pra prova não. Eu tinha essa preocupação com eles. E aí, enfim, aos poucos ele ia chegando em casa mais cedo e tava aquelas crianças, eu fui tendo que abrir mão, porque a minha vida também foi dando continuidade, eu fazia mais viagens, enfim, e outro. Então eu tava no TCE, e a minha mãe, paralela a isso, ela tinha a Baquita Buffet, que é um buffet especializado em comida árabe. Então é uma comida assim maravilhosa. E minha mãe, tudo que ela se dispõe a fazer, ela faz muito bem. Então, se você pedir para ela um tiramisu, ela vai desenvolver uma receita para fazer o melhor tiramisu que ela puder te oferecer. E ela começou com a esfirra, com o quibe, enfim, quando ela viu, ela já estava fazendo pequenos jantares e atendendo famílias. E a época de Natal, a gente sempre trabalhou muito, Mioto. A gente não tinha aquele Natal, a gente entregava ceia de 12, 13, 14 pessoas. E aquilo não era um sacrifício para nós. Isso não era nossa, eu vou ter que trabalhar no Natal. Não, a gente pegava com alegria e colocava os laços no Chester, entregava para as pessoas e saber que, enfim, as sobremesas. E então a Baquita Buffet, paralela a isso, foi crescendo. Quando toda essa história que eu te contei, da minha parte de concursada, dando aula para as crianças, minha mãe com a Baquita, que era o negócio dela. Que era o buffet árabe, né? O buffet árabe dela, que também tinha a parte de sobremesas. Que começou em 1994. 1900, você estudou sobre a Baquita, claro, né? Baquita é isso, em 1994. Quem aqui de Goiânia sabe, eu tenho certeza que já comeu as nossas esfirras, os nossos quibes, porque realmente é uma coisa muito diferenciada. E aí a minha mãe também, a parte de sobremesa, qualquer sobremesa que ela for fazer para você, ela ia fazer muito bem feita. Paralela a tudo isso que eu te contei, a gente foi nos 15 anos de uma amiga minha. Quando a gente foi sair, tinha o bem comemorado, né? Que era o bem casado, em forma de 15 anos, que a gente chama de comemorado, vivido, enfim. E aí a minha mãe chegou em casa, mordeu aquele bolinho e falou assim, dou conta de fazer esse bolinho. Inclusive ela tem isso, ela tá agora em São Paulo a convite de uns restaurantes para fazer degustação, para treinar receitas, enfim. Ela experimenta, ela quer fazer melhor do que aquilo que ela experimentou. Ótimo. E aí ela falou, dou conta de fazer esse bolinho. Aí ela pegou os nossos que a gente tinha levado e foi partindo com a faca e foi saboreando bem devagar. Aí eu lembro que foi um domingo, a primeira vez que ela fez a receita do bem casado. Porque ela pegou tudo que não estava legal naquele bolinho, que inclusive era um dos mais famosos aqui na época, aqui em Goiânia, e falou, eu vou fazer esse bolinho melhor do que esse bolinho aqui. E aí, Mioto, ela fez, e ela foi testando, e foi o cheiro do ovo, e foi tirando, e a embalagem, até chegar no que ela idealizou na cabeça dela, que seria um bolinho perfeito. Então, isso eu tinha 15 anos. Quando eu estava no tribunal, com 22, com 23 anos, isso já foi mais ou menos 7 anos depois. Ela foi aprimorando. E ela fez o primeiro... Eu lembro, até hoje, uma amiga minha, o pai dela foi receber um político na casa dela e falou assim, tia, você não faz aquele bolinho lá pra mim, não? O fulano vai hospedar lá em casa, eu queria colocar no café da manhã. Minha mãe, faço, minha filha. Faço sim. Foi a primeira vez que foi comercializada. Ele saiu numa assadeira, era cortado numa xícara, porque não tinha máquina, não tinha aro, não tinha tecnologia nenhuma. Era muito primário, né? Ela tinha criado, né, o bem casado. E aí, esse detalhe, essa minha amiga até deu uma entrevista para nós, para Baquita, e ela falou, tia, você lembra da xicrinha? Minha mãe cortou na xicrinha, eu lembro até hoje da cena da Juliana descendo a escada com a assadeira e os bem casados, mas já eram lindos, Mioto. Tudo arrumadinho, tudo no mesmo tamanho. Minha mãe é muito perfeccionista. Aí foi a primeira vez, ponto. Tá, foi comercializado. A partir da Juliana, a Juliana foi indicando bem casado. Gente, olha, tem um bem casado que vocês não estão entendendo. E aí foi indo do boca a boca, as pessoas começaram a encomendar. Minha mãe, agora, como é que eu vou entregar? Não posso entregar uma assadeira esse bem casado, né? E aí eu fui pesquisar a embalagem. Por que eu tô te contando isso? Porque eu ficava no tribunal fazendo processo e pesquisando embalagem. Fazendo processo, pesquisando embalagem. Começou a surgir noivas. A minha mãe recebia na sala da casa dela. E aí vinha, trazia café, trazia quibe, trazia esfirra. E eu acho que aquele noivo, ele não entendia. Ele falava, gente, eu tô indo nessa reunião aqui pra eu conhecer esse bem casado e a esfirra e a quibe. É um papo com essa senhora que não termina nunca. E aí, no final, a pessoa falava assim, e aí, quanto custa? Minha mãe falava assim, agora é com a minha filha. Eu vou te passar o telefone dela, porque aí você pergunta pra ela quanto custa. A pessoa ficava reunião, era um papo numa sala de casa. E não fechava o negócio. Não fechava o negócio. A parte comercial, minha mãe não tinha, porque pensa, ela queria mesmo receber o elogio, porque ela gosta de elogio. E aí a pessoa falava assim, nossa, é maravilhoso, eu quero pro meu casamento. E aí, enfim. Aí eu peguei e falei assim, gente, esse trem vai dar certo não. Aí o povo me mandava mensagem, oi, quanto que é, como que fica, eu queria embalagem e tal. Eu lembro que eu mostrava, Mioto, num papel.
Eu imprimi as fotos, aí eu recebi uma noiva, o tanto que é bom essa construção e é bom a gente partilhar isso. Às vezes as pessoas recebem críticas e não sabem como aplicar aquilo no negócio dela. Eu lembro que eu recebi uma noiva que ela é uma nutricionista, uma referência aqui em Goiânia. Ela ia fazer o casamento dela, era no Café de la Musique. Você lembra do Café de la Musique? Lembro do Café de la Musique. Fiz muito casamento lá. E aí ela chegou lá, até então eu não tinha um ateliê, eu recebi também na sala da minha casa. A minha mãe mandava pra lá os bem casados. Aí agora eu já tava atendendo de tarde, porque não tava aquele. Eu falei, mãe, deixa eu te falar, esse negócio vai dar certo não. Você ficar recebendo na sala da sua casa. Aí você fica um papo, a pessoa não vai embora nunca, deixa eu profissionalizar. E ainda não fechava negócio. Não fechava negócio, porque agora é com a minha filha. Quem que fica lá 1h30, mãe, não tem condição isso. Você vai cuidar aí da parte da produção do bem casado e deixa essa parte comercial comigo. Aí eu fui estudando, eu fui pra São Paulo, peguei o melhor bem casado que tinha lá. Fui na loja deles, vi como que era, como ela recebia, o que ela mostrava, tanto Mioto, que no Mulheres Protagonistas, que é o treinamento que eu criei, eu te ensino a estudar os seus concorrentes e a ver o que você tem que fazer quando você quer entrar naquele mercado. E eu também já recebi várias pessoas na Baquita que eu tinha certeza que estavam ali para olhar um orçamento, para olhar uma apresentação, o que eu estava fazendo, e eu atendia da mesma forma, porque eu falei, gente, de alguma forma eu vou contribuir para o crescimento dessa pessoa, mesmo eu sabendo que ela está se passando de cliente oculto, né? Que legal. Inclusive, assim, essa parte aí de treinamento, nós vamos falar no segundo bloco. Ótimo. Então, nós vamos para um rápido comercial, aí, um intervalozinho. Fique ligado aí, eu estou aqui com a Stephanie Hasse, que é da Baquita, né? E que tem também um treinamento aí para mulheres, muito especial. Fique ligado aí, daqui a pouquinho a gente volta com mais negócios de valor. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com Negócios de Valor. Eu sou Giuliano Mioto, eu estou aqui com a Stephanie Hasse, da Baquita, né? Bem Casados, e nós estamos aqui num bate-papo muito legal sobre a jornada empreendedora dela, da Stephanie. E eu quero, Stephanie, te perguntar, porque você agora também está na área de treinamentos, né? De mentoria, né? Que é uma área que alguns falam que está sobrecarregada, mas tem gente que fala que ainda tem muito para crescer, né? E a sua proposta é um treinamento para mulheres, né? É uma coisa mais específica, né? Conta para a gente um pouquinho sobre esse projeto novo seu, que é bem diferente da área de alimentos, né? Embora negócios sempre tem o mesmo fundamento, mas a área é diferente agora. Agora não tem um alimento para você entregar, você está entregando o alimento espiritual, digamos assim, né? Exatamente, Mioto. Da onde eu tive essa ideia? Eu recebo diariamente na Baquita directs me perguntando se eu dou curso, se eu ensino. E eu falei, gente, a receita do bem casado eu não posso passar, né? É uma receita guardada a 7 chaves, só nós 3 que sabemos. Eu falei, como que eu vou poder ensinar e estimular as pessoas a empreenderem, mostrar para elas que é possível? Eu comecei, Mioto, igual eu estava te contando, na cozinha da minha casa, recebendo clientes na sala da minha casa. Então eu queria mostrar para as pessoas que é possível, que você pode com o que você tem e aonde você está. Às vezes a gente fica idealizando e pensa, nossa, eu preciso ter a loja tal. Não, só quando eu tiver o capital tal, quando eu tiver a cozinha tal. E não, a gente só precisa começar e ter a coragem. Eu falei, gente, eu preciso transcrever esse meu pensamento e ajudar as pessoas a começarem a mudar de vida, a proporcionar, ter mais qualidade de vida, proporcionar uma vida melhor para sua família com mais tempo, né, Mioto? Porque como eu tive a vivência do concurso e fiquei presa num lugar e eu via que não era aquilo ali que eu queria para mim, para o resto da vida, porque igual eu te falei, é sonho. Naquele momento era o meu sonho. Com o passar do tempo, aquilo não fazia mais parte da minha realidade. O que estava me encantando, o que estava fazendo meu coração bater mais forte, que eu trabalhava com alegria, era empreendendo, era ajudando o negócio da minha mãe, tanto que uma hora eu cheguei pra ela e falei assim, deixa eu te falar, eu quero ser sua sócia. Você deixa eu ser sua sócia, eu não quero mais só te ajudar. Porque isso tá me movendo, né? E eu até contei um pouco dessa história esses dias, que eu falei assim, que eu ensino lá no meu Instagram, tenham pessoas ao seu lado que acreditem em você. Se você tiver, o caminho é mais fácil. E sempre vão ter aquelas pessoas que vão falar assim,
Não, isso não vai dar certo, não. Por quê? Porque aquela pessoa ali, às vezes ela tem alguma coisa dentro dela que ela tem medo de tentar. E não quer que você também tente. Então, o treinamento Mulheres Protagonistas, ele começou como do zero ao sucesso. E eu falei, não, gente, eu preciso focar nas mulheres. As mulheres têm que ter independência financeira delas, elas têm que aumentar a qualidade de vida, não ficar dependendo do marido, ser uma referência para os filhos dela, né? Por isso que eu foquei nas mulheres. E eu ainda tenho vontade, Mioto, de criar um especialmente para a confeitaria. Porque eu vejo que a demanda da confeitaria, as seguidoras da Baquita, que têm um pequeno negócio e querem chegar em algum lugar, em uma referência como nós chegamos, elas têm uma necessidade maior. Então, assim, esse foi o meu primeiro treinamento. Ele está focado para qualquer área que você queira empreender. Não, eu sou manicure, mas agora eu quero ter o meu salão. Eu te ajudo. Não, eu sou da área da limpeza e quero montar minha própria limpeza e poder alavancar e ter mais pessoas trabalhando comigo, aumentar a minha renda, eu te ajudo. Então é um treinamento generalizado em que qualquer pessoa que estiver disposta a empreender, terminando, não tem como ela não começar o negócio dela. O que você passa, na verdade, são princípios, né? Exatamente. Porque o que as pessoas às vezes acham, empreender é você resolver problemas que as outras pessoas têm. E se você resolve esses problemas de forma excelente, com carinho, com amor, e sabe colocar preço naquilo que você está fazendo, é o grande segredo de você fazer qualquer negócio. Porque, basicamente, o que é um negócio? Uma prestação de serviço, ou uma entrega de um produto, alguma coisa assim. A pessoa está entendendo que aquilo que você está fazendo é importante para ela, é mais importante do que o dinheiro que ela está guardando. Com certeza. Então, ela está guardando um dinheiro ali no banco. Ela fala, não, mas eu preciso de uma câmera nova, eu preciso de um bem casado de primeira para o meu casamento, eu preciso de um vestido tal. Então, a pessoa ela começa a entender que aquilo que você está oferecendo é mais importante do que aquilo que ela está guardando, que é o dinheiro ou o tempo dela, enfim. E aí ela vai e faz um negócio com você. E isso sempre tem um princípio por trás disso, que é o princípio de você fazer com amor, com excelência. E eu imagino que o seu curso você tenta passar um pouco disso, especialmente para as mulheres, né? E Mioto, você tocou numa parte muito importante que eu vejo que as pessoas têm dificuldade de precificar ou têm medo de dar preço para o seu serviço, para o seu trabalho. E eu tenho um módulo só te ensinando a precificar, porque você tem que trabalhar e ser reconhecido por aquilo. O dinheiro, Mioto, acaba sendo uma consequência. Por exemplo, hoje eu trabalho, eu me dedico com tanto amor que, ok, eu sei que vai vir um dinheiro, mas eu sabendo que eu estou dando o meu melhor, que meu produto está sendo reconhecido, que, por exemplo, hoje eu estou aqui sendo convidada para contar um pouco dessa história, isso me enche de orgulho. Eu agradeço muito aquele momento que eu falei, não, eu quero a Stephanie lá do passado, que teve a coragem de empreender, porque eu podia ter ficado com o meu salário na situação que eu estava. A cada 5 anos eu tinha licença prêmio remunerada, eu ficava 3 meses sem trabalhar. Tanto que quando eu fui abrir mão do concurso, muitas pessoas me falavam, mas você vai abrir mão desse salário? Nossa, mas você vai abrir mão desse cargo? Eu falava, gente, eu vou ser feliz, eu vou trabalhar com pessoas felizes, que é o que eu faço hoje. Hoje, se você me pedir para ficar de madrugada, enrolando bem casado, ou eu criar uma embalagem especialmente para a festa do seu filho, para o casamento, eu falo, meu Deus, eu tô aqui buscando embalagem, não era igual eu ficava escrevendo processo. Então, assim, eu tive a coragem, claro que não... E eu tenho um módulo também no treinamento, Mioto, que eu te ensino como seguir com as duas carreiras paralelas, como eu fiz, até você falar, pronto, eu posso ir. Eu consigo essa ir. parte eu acho que é a mais delicada, né? Porque envolve dinheiro. Porque não, tem um negócio que é o seguinte, você tem que pagar as contas, né? As contas chegam todo final do mês. Você tem aluguel, às vezes, você tem, né, prestações e tudo, coisas que você vai assumindo. E o funcionário público, infelizmente, embora ganhe bem no Brasil o funcionalismo público, eles, de uma certa forma, é um estímulo a você se comprometer com tudo aquilo que você ganha. Uhum, então você cria um... Eu trabalhei com um cursinho de formação de pessoas que faziam para concurso público. E eu vi isso, eles faziam o seguinte, o cara ganhava 20 mil por mês e ele gastava 20, 25, porque era no limite. E aí, quando você fica nessa situação, até você conseguir sair disso,
Aliás, a maioria das pessoas não tem coragem, né, de dar espaço, né? A não ser que a pessoa tiver um chamado muito especial, como foi o seu. Mas no seu caso, você ensina a fazer essa transição. Não, eu ensino a fazer essa transição, como fazer, como que você vai administrar o começo. Você estudar o mercado, porque a Mioto também, eu acredito que todo negócio tem mercado, eu e Stephanie. Mas tem uns negócios que tem mais mercado que os outros, você concorda comigo? Por Concordo. exemplo, na pandemia, o pessoal falava assim, como você ficou na pandemia? Eu falei, gente, na pandemia eu estava trabalhando com alimentos, eu encontrei recursos ali, por exemplo, você não fechava um contrato de casamento comigo, mas eu te mandava bolo de bem casado, eu fiz os kits de comida árabe para você comer em casa, porque ninguém parou de comer. Então, o mercado alimentício, apesar que o meu mercado de eventos sentiu muito, eu arrumei uma alternativa ali com que eu trabalhava, porque a comida é um alimento essencial. Aliás, o setor de entregas aí por aplicativo, não, eles cresceram absurdamente na pandemia, se né? você quisesse, você não ficava desempregado, né? As pessoas arrumaram alternativas. Então, assim, eu ensino você, eu tenho o sonho de empreender vendendo suco engarrafado. Eu te ensino a estudar o mercado, a ver seus concorrentes, a ver se aquele produto é viável. Eu te ensino a listar 5 habilidades, que é até alguma coisa que eu gostaria de falar. Às vezes você tem um sonho de empreender e fala, mas eu não sei nem com o que, eu só gostaria de ter meu próprio negócio. A gente te ensina a colocar suas habilidades, listar suas habilidades, a ver o que é viável e se você vai trabalhar com aquilo com paixão. E aí você segue, né? Maravilha. Eu sou muito favorável a esse tipo de cursos e de treinamentos, né? É um tipo de mentoria, né? Porque você passou pelo caminho, né? Você teve todas as alegrias e as dores de empreender, né? E de trocar um emprego estável por um empreendimento, por uma coisa que você nem sabia. Podia ter dado tudo errado e veio uma pandemia e de repente podia ter dado tudo errado, como deu para muitas pessoas. Mas o que acontece é que você seguiu esses princípios que agora você tenta passar, e aí eu falo isso para quem está nos ouvindo, como a gente está aqui falando de um programa de negócios de valor, os negócios que são baseados em bons valores, a gente sempre fala isso aqui no programa, eles geram valores também e isso acaba sendo reconhecido. É como você falou, o dinheiro ele vem como uma consequência. E, aliás, a pessoa, acho que até essa é uma dica que a gente pode dar para o nosso ouvinte, né? Não trabalhe por dinheiro, trabalhe por amor. Mesmo que você coloque valor naquilo que você está fazendo, que é dinheiro. Mas se você trabalhar focado no dinheiro... E sabe o que acontece, Mioto? Se você trabalhar focado no dinheiro, você vai querer fazer mais ou menos, você vai querer entregar quantidade, não qualidade. Porque você vai falar, nossa, vai entrar mais, não, eu vou vender mais, não, esse contrato eu não posso pegar, então eu vou pegar, mesmo que seja em trancos e barrancos. Hoje, na Baquita, eu tenho limitação de contrato. Se tornou um produto exclusivo. Se você deseja ter a Baquita no seu casamento, em 2024 você tem que correr. Por quê? Eu limito 5 casamentos em Goiânia e 3 para fora do estado. Por quê? Eu preciso manter aquele padrão, a minha qualidade. Eu faço tudo de véspera, eu não congelo nem resfrio. Então, se for para eu vender quantidade, eu colocaria um monte de gente para trabalhar, congelaria meu produto, que é o que a maioria das confeitarias fazem, e a gente estudar o produto do seu concorrente, Mioto, até como um cliente oculto, eu peguei tudo que as pessoas reclamavam nos produtos concorrentes, nos bem casados que são taxados como não bons, para eu poder fazer diferente. Então, para eu manter esse padrão da Baquita e ela continuar sendo reconhecida como ela é, eu preciso limitar, e aí é onde eu jogo o valor. Hoje, o meu cliente, ele não me pergunta mais preço. Não é um cliente, eu já falo. Quando me vem com tabela e fala, eu estou fazendo orçamento, eu falo, eu já mesmo conto para ele. Eu falo, olha, eu já vou te adiantar que de orçamento, eu não brigo com orçamento, eu não cubro o orçamento. O meu produto é muito diferenciado. Eu importo papel, meu papel é francês, eu trago mercadoria de fora para um papel que a pessoa ali da confeitaria, que não é o foco dela, compra qualquer um e te entrega bem casado. Então, assim, se realmente você quiser alguma coisa especial, eu não tenho mais preço, eu tenho um valor, a pessoa não contrata mais o meu bem casado, ela contrata a Baquita, ela quer ter aquela lembrança, aquele nome no casamento dela. E até uma dica que a gente pode falar, quando você estava falando sobre o dinheiro, se você fizer um produto muito bem feito e você ter a certeza, por que você falou para mim que eu abri mão da minha carreira? Porque eu tinha certeza que eu tinha um produto maravilhoso. Se você tem certeza que você tem um serviço de limpeza maravilhoso, que você faz uma unha como ninguém, e você quer começar, seja um salão, a empreender, trabalhar para você próprio, tenha certeza e faça com excelência. Se for para você fazer um negócio mais ou menos, o mercado está cheinho.
As pessoas não vão deixar de comprar de um que já está aqui há muito tempo para comprar de você que acabou de chegar, se você oferecer um produto mais ou menos. Excelente. Agora, a gente está partindo aqui já para os últimos minutos aqui. Eu vi que você até fez um post sobre isso, né? Que um dos desafios da mulher empreendedora, não só da mulher, do homem também, mas a mulher em especial, né? Assim, porque é você equilibrar tudo, né? Você equilibrar família, a vida pessoal, os cuidados pessoais, porque, né? Até porque que adianta a mulher trabalhar, morrer de trabalhar, ganhar dinheiro e ficar se sentindo cansada ou feia, ou mal amada, sei lá, seja lá o que for, ou sentir que os filhos estão se perdendo, ou que o marido já, enfim, que o casamento... Então, isso é um ponto crucial, né, também, né, para a mulher que decide empreender, né? E você sabe que eu estava vindo não só a mulher, o homem também, mas como o foco é mulheres... Quando eu estava vindo para cá, eu estava organizando uma maternidade, terminando de fechar os detalhes com ela, eu tava pensando assim, gente, a vida da mulher transforma de cabeça para baixo. E o homem tem um filhinho ali, vê que o filhinho continua saindo para trabalhar, volta. A vida do homem, de vocês, não muda como muda a nossa vida. Claro que vocês amam, claro que vocês fazem tudo por aquele filho, mas a da mulher, a necessidade daquele bebezinho, a presença e a figura materna na vida de uma criança, de um adolescente, claro que do pai também é muito essencial. É assim, o homem continua trabalhando com a carreira dele e a mulher tem que ajustar aqueles pontos. Por isso que também que eu criei o treinamento, para poder dar mais qualidade de vida. Porque quando você empreende, Mioto, você tem sua agenda, você consegue se organizar, você consegue colocar as pessoas para trabalharem para você naquele momento que você não pode estar lá. Então tem um módulo também do treinamento que eu te ensino a propagar o seu método. Hoje, por exemplo, a receita da Baquita ela é guardada a 7 chaves, então quando as pessoas que me ajudam para eu estar aqui agora, eu tenho pessoas lá trabalhando comigo que eu treinei elas para fazer como eu faço, mas tem coisas que somente eu faço. Por exemplo, hoje, amanhã meu filho está em semana de prova. Na hora que eu comecei a passar minha agenda hoje para a menina que trabalha comigo, ela falou assim, pelo amor de Deus, como que você dá conta? Mas, por exemplo, eu não deixo de exercer meu papel de maternidade. Eu estou esperando para poder estudar com meu filho e vou levar o trabalho para casa. E vou poder fazer a hora que eles dormirem. Essa é uma grande vantagem de você empreender. Você ter o seu próprio negócio. Se eu estivesse no tribunal, eu não poderia carregar processo para dentro da minha casa para eu fazer. Mas, então, assim, é um equilíbrio. A gente não pode deixar de se cuidar, de estar bem. Se você estiver bem realizada, você vai estar bem para sua família, para os seus filhos. Quando eu estava vindo para cá, o meu filho despediu de mim e falou assim, vai lá, mamãe, ficar mais famosa. Então eu vejo que eles sentem orgulho. No final de semana que ele tem que trabalhar comigo, ele vai trabalhar, ele me ajuda a carregar a caixa. Você podia até ter trazido ele aqui para participar com a gente aqui. Ele ia contar das coisas que ele gosta, o que ele faz comigo. Então, assim, eu acho que é importante, Mioto, a gente se realizar como mulher. A gente não ficar só naquele papel de esposa. Você se encontrar, você fica melhor pro seu marido, você fica melhor pros seus filhos, você fica mais feliz, mas tudo num equilíbrio, né? Não deixar que aquele trabalho te consuma a ponto de você não viver os seus sonhos. Por exemplo, a maternidade, a minha família é meu maior sonho. E eu poder viver isso paralelo com o meu trabalho é muito gratificante. Eu me sinto privilegiada. É claro. Inclusive a Bíblia tem uma passagem que diz assim, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sua alma, né? Sua vida. O que adianta você ganhar dinheiro, ficar rico, ir para, sei lá, para quanto é lugar e não ter uma vida estável, não ter felicidade. E não ter para onde voltar, não ter para onde voltar, um lar, né? Então, assim, eu acho que é importante esse equilíbrio. Eu fico muito feliz de ver que você está aí desenvolvendo todo esse projeto. Enfim, eu acho que você tem aí tudo aí para deslanchar cada vez mais. Espero que a gente possa ter outros momentos aqui para a gente poder falar ainda de outros projetos que você esteja fazendo aí. Conte conosco aqui da Rádio Vinha, todo mundo aqui, todo mundo. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes hoje foram ricamente abençoados e edificados aqui com essa. Esse é um testemunho que você deu aqui, né, de vida, né? Então, agradeço aí pela sua vinda aqui e queria que você deixasse aí seu recadinho final aí para os nossos ouvintes. Aí a gente vai dar um tchau aqui, porque infelizmente o tempo passa muito rápido, né? Eu queria ficar aqui, temos muito que eu queria te ouvir muito mais, exatamente. Mas eu tenho lá no meu Instagram, tem um pouco do meu dia a dia, da minha trajetória. Qual que é o seu Instagram? Fala aí pro... Stephanie, STEPHANIEA, CRASSI.
Rassi é um sobrenome que todo mundo aqui em conhece, Goiânia né? é comum, né? Rassi. Stephanie com PH, então, isso, né? PHANIE, Rassi. Lá eu partilho um pouco da minha história, dessa trajetória. Eu encorajo mulheres a se encontrarem, a se realizarem. A gente passa tão rápido por essa vida, Mioto, para a gente poder estar num lugar que a gente não gostaria de estar, fazendo o que a gente não gostaria de fazer. Então eu queria que vocês perdessem o medo, que vocês colocassem nas mãos de Deus, quando era um sonho que eu tinha no meu coração e eu me senti preparada para ir. Né? Contei com pessoas ao meu lado, é o que eu falei para você mais cedo, tenham pessoas ao seu lado, que seja um amigo, que seja a sua mãe, o seu pai, que acredite em você e vá, porque Deus abençoa, né? Ele não coloca no coração da gente sonhos que a gente não consegue conquistar. Então o meu recado para vocês é que vocês empreendam, que vocês percam medo, que vocês transformem vidas e que vocês não entreguem só um produto. Eu não entrego hoje um bem casado. Quando eu estou fazendo, Mioto, eu estou rezando, pedindo para a pessoa, quando morder aquele bem casado, ela sentir o poder de Deus, ela sentir uma coisa transformada, ela sentir que realmente é um doce diferente do que ela está acostumada, que é o meu propósito. Então, que vocês façam diferença na vida das pessoas, independente do que você for empreender, que você faça o seu melhor. Que não tem como o sucesso não vir, você não ser reconhecido e ter como consequência o dinheiro que todos nós precisamos para poder ter uma vida melhor. Muito obrigado, Stephanie. Eu que agradeço, Rassi, Mioto. Muito obrigada, fiquei muito Deus feliz de estar abençoe aqui. você que nos acompanharam até aqui. Na semana que vem nós temos mais negócios de valor. Fique ligado, acompanhe aí, siga-nos no YouTube, nas redes sociais. Marca lá um gostei, compartilha, porque você ajuda a melhorar o nosso alcance. Grande abraço a todos. Um abraço, obrigada.